Pessoal, dica de leitura aí, tá muito atual esse tema de os evangélicos, os cristãos na política, os católicos. Enfim, tem uma fala aí de uma pessoa bastante influente que falou que os evangélicos nem deveriam votar, não deveriam ter direito a voto, algo do tipo assim. Você que gosta de política, você não deveria deixar de ler esses livros aqui, ó, 1984, George Orwell, fala sobre como que funciona o autoritarismo, a Revolução dos Bichos, também do mesmo autor, vai falar, alguém vai se identificar com a política atual aí de um grupo que persegue os outros, uma falsa democracia, onde os bichos são dominados pelos porcos, os porcos são mais inteligentes. Esse aqui que é o Hitler e o desarmamento, o nazismo desarmou os judeus, né? Como o nazismo desarmou os judeus e os inimigos do Reich, ou seja, né? Como que esse discurso de desarmamento levou a um ponto de os judeus ficarem totalmente desprotegidos, despreparados, e ocorreu o que ocorreu, né? Um massacre aí dos judeus. Agora, os principais são esses dois aqui, ó. Todo cristão que seja ali cuidadoso com os assuntos entre os conflitos né, que é trazido na política e também com os princípios cristãos, deveria ler esses dois livros aqui, ó, e fazer uma análise, né? A gente vê muita narrativa dos comunistas, como pregam os comunistas. Os comunistas aqui me chamou a atenção, né? Eles pregam igualdade sobre o trabalho, sobre as classes, né? Eles querem a extinção das classes opressoras sobre as classes é, que as classes dominantes devem ser extintas, né? Então aqui tem umas medidas, me chamou a atenção esses trechos aqui, ó. São 10 medidas para chegar ao comunismo. Obviamente, quem está mais antenado sabe que o socialismo é apenas um processo para chegar ao comunismo. E a forma de chegar ao comunismo é a expropriação de propriedade fundiária e emprego de suas rendas para os propósitos públicos. Expropriação é praticamente tomar as terras de alguém ou de fazendas, algo nesse sentido. O 2 é o pesado imposto progressivo, ver se alguém se identifica como funciona hoje na atual política aí, que os aumentos de impostos, principalmente aí quando troca de governo, o governo que aumentou impostos sobre carros automotivos, painéis solares, impostos sobre alimentos, que tá um absurdo, a galera não está conseguindo enxergar isso. Outros princípios aqui são políticas, tá, vão sendo aplicadas porque os seus defensores que curtem essas ideologias, eles estão aplicando elas sutilmente, tá? Então as pessoas ficam brigando com os narradores, com as pessoas que estão falando, mas as causas são as principais, né? O que deveriam ser combatido, discutido, implementado ou não, deveriam ser as causas, né? Não as pessoas em si, debater pessoas. A terceira, abolição do direito de herança, né? Então, olha só aqui, a expropriação é das medidas, pesado imposto progressivo, ou seja, se você está contente, se você quer pagar mais imposto, abolição do direito de herança, confisco da propriedade de todos os emigrados e rebeldes, ou seja, quem é rebelde hoje em dia, o governo pode adotar essas medidas. No quarto, centralização do crédito na mão do Estado por meio de um banco nacional, ou seja, um monopólio exclusivo sobre o dinheiro, centralização do sistema de comunicação. Então, olhe quem está mais alinhado com esses ideais aqui. O 7, 8 e 9, basicamente, é algo que no mercado moderno de trabalho, ele até que se aplica sim, tá? Ampliação de fábricas e dos instrumentos de produção, obrigatoriedade do trabalho para todos na Constituição, Associação da Agricultura, educação pública e gratuita para todos, não funciona assim, né? A gente sabe que as universidades melhores, nem sempre os alunos das escolas públicas conseguem passar. Então, outra coisa, mas além disso, olha o que me chamou a atenção aqui, ó, né? Tá grifado, me chamou bastante atenção. Como tem essa briga que muita gente vai falar, né, sobre acusam que os comunistas eles são contra a religião e a família, eles negam, né? Mas na prática isso aqui é bem evidente. Obviamente que eles defendem que eles querem que a revolução faça uma ruptura com as relações tradicionais. O que são relações tradicionais? A religião, a cultura, a moral, a filosofia. Então tá aqui, ó. Além disso, existem verdades eternas, como liberdade e justiça, que são comuns
em todos os estados sociais, mas o comunismo abole as verdades eternas, abole a religião, ou seja, quando alguém está falando que o comunismo é contra as religiões, não é falso, tá? Muitas pessoas elas vêm com um discurso bonito, mas ela está escondendo, mas por trás eles querem implementar sempre que a religião cristã, seja católica, seja evangélica, cada vez mais seja abolida, porque eles entendem que a família dos burgueses, ou seja, as pessoas que têm um padrão de vida melhor, elas tendem a ser mais, a ter mais conceitos conservadores, né? Seja na cultura, seja na religião, então tem que abolir a religião e a família também, ó. A Revolução Comunista é a ruptura mais radical com as revoluções tradicionais. Não causa admiração do seu desenvolvimento, envolva um rompimento de maneira mais radical com as ideias tradicionais. Ou seja, até por meio de violência, tem um outro trecho aqui, ó, que o proletariado vai arrancar pouco a pouco todo o capital das mãos da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado. Então vejam isso daqui. Não é apenas uma narrativa, né, quando as pessoas são atacadas ou atacam umas às outras, mas as ideias delas, né? Então eles são contra o capitalismo, fala que o capitalismo é opressor e fala da burguesia, né? Os burgueses são aqueles que detêm maior poder econômico. Então, ou seja, você que é uma empregada doméstica, se você está trabalhando por um patrão que está te pagando, né? Que seria o seu gerador do emprego, que você dignamente está sustentando sua família, essa pessoa ela é sempre mal vista pelas essas elites políticas que você, né, na verdade, elas nem deveriam existir, né? Aquela conversa de bilionário não deveria existir, não é somente isso, né? É a classe burguesa. Agora, quem é o burguês hoje em dia? Quem conseguiu gerar emprego, quem conseguiu montar ali o seu supermercado, eles falam que não, né? Mas é isso que acontece. A família dos burgueses desaparece naturalmente com o fim do seu complemento e ambos desaparecem com o desaparecimento do capital. Ó. Então é essas ideologias. Em outra parte, esse livro aqui, ó, O Grande Conflito, esse livro é mais religioso, é mais espiritual. Não deveria ficar de fora da lista de um bom cristão, somente se for evangélico, católico também. Os católicos deveriam ler aqui, ó. O evangelho é uma mensagem de paz. A religião de Cristo, se aceita e obedecida, espalharia paz e felicidade por toda a terra. Era a missão de Jesus nos reconciliar com Deus e uns com os outros. No entanto, a maior parte do mundo está sob o controle de Satanás, o mais amargo inimigo de Cristo. O Evangelho apresenta princípios de vida completamente opostos aos hábitos e desejos das pessoas, e elas se levantam contra essa mensagem. Então, quando você vê alguém atacando os evangélicos, não estão atacando os evangélicos, estão atacando a mensagem de Cristo. Obviamente, quando você vai ver que a história teve, né, a Roma papal, que perseguiu e matou cristãos, as pessoas dizem, né, por causa dos religiosos, as guerras foram ocasionadas devido à religião. Não foi devido à religião, foi devido a um poder político que entrou na religião. A religião cristã sempre veio com a mensagem de paz. Cristo foi um pacifista. Cristo veio, não veio como revolucionário, como muitos acreditam. Então a dica é essa, pessoal. Para um bom cristão, ó, esses dois livros aí, O Grande Conflito, esse aqui é um projeto que é até... Eu participei desse projeto aqui, a gente consegue algumas unidades dessa, comprar com facilidade, é muito bom esse livro, é um livro missionário. E esse livro aqui do comunismo, é um livro aí fácil também de ser achado nas plataformas, eu posso deixar o link para você estar acessando também. Leiam esse livro, tomem as devidas conclusões. A ideia é debater as ideologias, não apenas o debatedor, né? Mas vejam bem, né? Se você é cristão de fato, conheça o que é comunismo de fato, o que prega o comunismo, conheça o evangelho. O evangelho é uma mensagem simples. Vai divergir em algumas questões teológicas, os diversos cristãos, mas os cristãos em si não devem se dividir por conta de ideologias. Esse é um grande sinal que a igreja é corrupta, é quando começa a dividir pessoas. As pessoas não devem ser combatidas, devem ser combatidas ideias que afastam pessoas do propósito, principalmente de paz, de reconciliação uns com os outros. Então essa é a ideia. Quando você vê alguém falando que os evangélicos não têm direito, lembre-se, né? Roma papal, ela perseguiu, ela matou pessoas, mas não foram cristãos que fizeram isso. Foram os verdadeiros cristãos que eram perseguidos pelos políticos. A política da época levou a esse extremismo. E hoje também pode chegar da mesma forma, assim como os judeus também aqui, ó, o Hitler foi perseguido
perseguiu essa classe religiosa, ele culpou por os judeus por não ter lutado na guerra, e diversas aí atribuições tem feito aí que chegou ao ponto do nazismo. Obviamente a gente sabe que a gente está numa democracia, já evoluiu muitas coisas, mas o conflito continua. Então aqui, ó, quem oculta o que prega o comunismo, ele está sendo desonesto, está usando muitas pessoas cristãs que estão se cada vez mais abandonando os princípios cristãos. Esses princípios eles não são seguidos de forma que leva a destruir as relações humanas, mas muito pelo contrário, a Idade Média evoluiu muito, como a mensagem de Cristo ela foi passada para todos de maneira clara e transparente. Então essa é a minha opinião, a minha dica de hoje aí, ó. Conheçam antes de vocês tomarem posição, tomarem lado aí, beleza?